Espírito Santo. Então nós temos que entender que é este ambiente. Eu posso imaginar o ambiente da glória, aquilo que Moisés viveu ali na presença do Senhor, como este ambiente, como um ambiente de culto que nós praticamos, que nós realizamos. Agora é interessante nós compreendermos que este ambiente que Moisés estava é também o ambiente do mover de Deus. Moisés foi ali para ouvir o Senhor falar com ele. E como o texto disse, durante 40 dias e 40 noites, ele ficou na presença do Senhor. Eu às vezes leio esse texto e falo, eu gostaria de viver isso. E já vivi algo parecido com isso. Mas é um ambiente precioso. Eu queria impulsionar o seu coração nesta noite a buscar este ambiente da presença, a buscar este ambiente de estar aos pés do Senhor, a buscar esse ambiente de estar envolvido no mover, na glória de Deus. É importante nós entendermos que Moisés, ele, ao estar ali esse tempo, esses 40 dias, o Senhor passou para ele algumas informações, o Senhor passou para ele algumas coisas, e entre elas, o Senhor falou para ele, olha, eu quero que você construa para mim um local onde eu possa habitar no meio do meu povo, onde eu possa habitar no meio do arraial, onde eu possa viver no meio do meu povo. Então Deus falou para ele, olha, eu quero que você construa um tabernáculo, quero que você construa um local. E a palavra do Senhor diz que Deus deu ali todos as medidas, todas as informações, falou para ele, olha, eu preciso que você faça isso assim, que você faça com essas medidas, que você faça dessa cor, e eu já providenciei também os meios, os materiais e tudo aquilo que você precisa para construir este local, onde eu habitarei no meio do meu povo. E ele disse, este será o local da presença. Então, a palavra do Senhor diz que Moisés, ele construiu esse local, desceu do monte com as tábuas, desceu do monte com essa informação do Senhor, com a instrução do Senhor, e construiu esse local. No tabernáculo havia vários ambientes, era o altar do sacrifício, era a mesa da propiciação, o candelabro, e havia a arca da aliança, todo o ambiente de culto daquela época, todo o ambiente do mover de Deus naquela época. É interessante que Deus mandou Moisés construir um candelabro, que era conhecido como algo que tinha 7 lâmpadas, que elas tinham que permanecer acesas 24 horas por dia. O texto lá em Êxodo diz que eles tinham que permanecer continuamente aceso. Esse candelabro não podia apagar. Esse candelabro precisava de ficar aceso, porque ele representava o Espírito Santo, ele representava a presença do Espírito Santo. Esse candelabro precisava de ficar com as suas lâmpadas sempre acesas, e o sacerdote tinha que ir ali colocar o óleo da unção, o óleo para que ele permanecesse com as lâmpadas acesas. Isso foi a instrução que o Senhor deu a Moisés, foi a instrução que o Senhor passou para ele, olha, este local será o local da presença, precisa de estar bem cuidado, precisa de ser bem orientado, as pessoas que vão cuidar têm que estar assim, assim, e Deus deu toda a orientação durante esse tempo em que Moisés esteve na presença dele. Este era o sistema, o modelo, a maneira de adoração no tempo de Moisés, no tempo em que ele construiu esse tabernáculo. Nós entendemos que isso hoje tem uma diferenciação, hoje já não é assim, e daqui a pouco nós falamos sobre isso, mas este era o ambiente do mover de Deus. As pessoas queriam a resposta, ou queriam ouvir o Senhor, queria falar com ele, ia até o sacerdote ia e levava. Alguém tinha uma situação de pecado, levava um animal até o sacerdote, ele sacrificava aquele animal e era apresentado ao Senhor, e aí Deus já não olhava para aquela pessoa por aquele pecado, mas olhava para aquela pessoa com misericórdia. E assim foi seguindo os tempos. Este era o mover da presença de Deus. Mas aconteceu algo
bem depois, quando já não existia esse tabernáculo e Deus quis trazer uma revelação diferente para o povo. Se nós olharmos para o texto de 1 de Reis, Deus vai falar a respeito de um novo tempo na vida do povo de Deus. E Deus chamou um homem chamado por nome Elias, e Elias fez algo bem poderoso, mas diferente daquilo que Moisés fez. Se ali o candelabro representava a presença do Espírito Santo, que tinha que estar ligado, era o local da adoração, Elias foi chamado ao Senhor para fazer algo grandioso. Ele foi chamado pelo Senhor para restaurar um altar que estava quebrado. Ele foi chamado para restaurar um povo que estava distante da presença. O texto de 1 de Reis vai dizer, capítulo 18, versículo 30, vai dizer que Elias, ele nesse entendimento, naquilo que Deus falou com ele, daquilo que ele ouviu da parte do Senhor, ele foi para um local, preparou ali, restaurou o altar e clamou pela presença do Senhor. E ao clamar pela presença do Senhor, o texto diz que Deus respondeu com fogo. Então, ali Elias inaugurou um novo tempo na presença do povo, inaugurou um novo tempo na presença daquela adoração ao Senhor. A adoração antes era o povo ir até o sacerdote, mas ali o Senhor respondeu quando ele restaurou o altar. É precioso nós entendermos que esta presença de Deus, este mover da presença, é um mover onde nós somos impactados com algo, onde Deus traz algo ao nosso coração, onde Deus move nossas vidas, onde o Senhor fala conosco e onde nós somos ministrados pelo Espírito Santo. Elias, ao clamar ao Senhor e trazer restauração ao povo de Israel, a palavra do Senhor diz que Deus respondeu com fogo. Aquele ali foi o mover, aquele ali foi o ambiente do mover da presença do Senhor. Sabe que, da mesma forma como Deus chamou a Elias para restaurar o altar, o Senhor está te chamando hoje para restaurar um altar na sua vida. Porque é impossível nós vivermos a presença, ou estarmos na presença, ou sentirmos algo da parte de Deus, ou ouvirmos o Senhor, ou sermos ministrados pelo poder, pelo mover, pela ação da presença de Deus, com o nosso altar quebrado. O povo não entendeu aquilo que Moisés estava fazendo, também não entendeu aquilo que Elias fez. Mas certo é que eles viram a mão de Deus, certo é que eles caminharam com o Senhor, certo é que eles viram a presença de Deus atuando, porque o Senhor mandou ele restaurar. Agora, nós vemos que isto era uma representação daquilo que nós vivemos hoje. Tanto o candelabro lá no tabernáculo, quanto aquilo que Elias fez no Monte Carmelo, tanto aquilo que ele viu ali o mover e a presença, o fogo de Deus descendo, era uma representatividade daquilo que estava por vir e daquilo que nós hoje já conhecemos. Porque a nossa caminhada com o Senhor, ela é dentro de uma outra perspectiva daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E nós precisamos de entender que aconteceu semelhante àquilo que Elias fez lá no Monte Sinai, no Monte Carmelo, semelhante àquilo que Moisés recebeu no Monte Sinai, nós recebemos também da parte do nosso Senhor, quando Ele esteve aqui, o nosso Senhor Jesus. Ele veio também para restaurar este altar, restaurar a presença, restaurar a nossa vivência com o Senhor, porque a palavra de Deus diz que o mundo estava, e nós estávamos distantes do Senhor, errantes, como ovelhas sem pastor, perdidos no mundo. Assim como o povo também não conhecia a presença de Deus, assim como lá em Elias o povo estava distante da presença do Senhor, assim o nosso Senhor Jesus veio também para restaurar este lugar da presença. E nós entendemos lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, vai dizer que João Batista, ele
chegaram para ele e perguntaram para ele: é você o que havia de vir? É você que é o Messias? E ele respondeu assim: não, eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos de entender que aquele tabernáculo feito lá no meio do deserto, que era um tabernáculo físico, onde havia os sacrifícios, que aquele altar onde Elias restaurou e ele também fez ali um sacrifício, isso tudo cumpriu no Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o nosso tabernáculo eterno. Ele se tabernaculou, ele se tornou o nosso tabernáculo eterno. É nele que nós temos o mover da presença, é nele que nós temos a redenção, é nele que nós temos o acesso à presença do Senhor. Mas ele disse que nós seríamos mais e mais preenchidos com algo da parte de Deus, que nós não precisaríamos de ter uma representação de algo, que nós não precisaríamos de ter algo que nós fizéssemos fisicamente, seria algo dentro de nós, algo que nos moveria de forma a nós termos para sempre esta presença do Senhor. Então, Jesus, ele ao vir nesta terra, ele fez algo sobrenatural. Nós hoje podemos pensar, mas então, já não há mais sacrifício, eu já não preciso fazer mais sacrifício. Nós entendemos da palavra do Senhor que não precisamos fazer um sacrifício de matar um animal, porque Jesus Cristo, ele foi esse sacrifício para nós. Mas em Mateus não, em Romanos, vai dizer que nós somos sacrifícios vivos ao Senhor. O nosso culto, a nossa adoração, a nossa devoção ao Senhor é como um sacrifício vivo na presença do Senhor. E isso nós sentimos, nós entendemos que precisamos de viver esse ambiente da adoração com devoção, com busca ao Senhor. Queridos, nós precisamos de entender nesse tempo de hoje, alguém que tem a presença do Espírito Santo, alguém que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele não pode adorar ao Senhor de forma amena, de forma sem um avivamento, sem um mover, sem uma ação de Deus. Porque Jesus, ele não aceita um culto frio. Se você talvez não entende que tem a presença do Espírito Santo e a sua adoração tem que ser com toda a devoção, com todo o amor, com todo o cuidado, com toda a busca. Porque se nós adoramos ao Senhor, se nós vemos para o momento da glória, para o ambiente da glória e nós não sentimos nada, talvez está faltando uma restauração na sua vida. Restaurar o seu altar ao Senhor. E o seu altar hoje é o seu coração. Não é um altar feito de pedra como Elias fez. Não é um local onde eles iam adorar. Não, é o seu coração. Lá em Amós, no capítulo 9, versículo 11. Quero ler esse texto. Amós, capítulo 9. Versículo 11. Vai dizer assim: naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. O Senhor já fez isso. Ele já restaurou esse tabernáculo. O Senhor já cumpriu a promessa de nos trazer para perto dEle. Hoje nós não adoramos à distância. Hoje nós adoramos na presença. Hoje não precisa de alguém adorar por você. Hoje não precisa de alguém você levar algo e alguém levar até Deus.
Hoje você mesmo pode chegar diante do Senhor com o coração contrito, voltado para Ele, e Ele te ouve. Hoje você pode chegar e adorar na presença, na beleza da santidade do Senhor. Porque o nosso Deus restaurou este tabernáculo, restaurou este altar, e hoje Ele está em Cristo Jesus. E hoje nós podemos chegar na presença do Senhor, e Ele diz: chegai-vos a mim com coração contrito. Porque Ele quer relacionamento, mover de Deus. Ele quer mover nas nossas vidas. Ele quer mover na nossa ação, no nosso raio de ação, naquilo que nas pessoas que estão à nossa volta. Ele quer que nós levamos a palavra. Ele quer que nós levamos a vida que está em nós a outros. Agora, Amós disse que naquele dia eu restaurarei. Mas se isso já aconteceu, o que é que nós hoje precisamos de entender? Precisamos de entender que assim como a presença do Senhor, ela era de uma forma supérflua ali, e as pessoas não tinham esse acesso, hoje Ele nos restaurou para nós termos esse acesso, como eu disse. E se você estiver na presença do Senhor, se você estiver diante daquilo que Ele tem para você, se você estiver na presença, você precisa estar entendendo que assim como aquela lâmpada precisava de queimar ali 24 horas por dia, continuamente, é assim que precisa ser a nossa vida com a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor falou: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Hoje você é este local da presença. Hoje nós somos este ambiente onde habita a presença do Senhor. E se nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos também que estar atentos à ação de Deus no ambiente onde nós estamos. Temos que estar sensíveis à ação de Deus no momento em que nós estamos buscando a presença dEle. Seja no ambiente da igreja, como nós falamos, seja quando você tira um tempo para buscar o Senhor, você precisa de compreender a sensibilidade da presença de Deus. Precisamos de estar nos movendo naquilo que é a presença, naquilo que é o poder de Deus. Nós, ali em Portugal, andamos um tempo para iniciar a obra do Senhor. Mas eu me lembro que começamos a orar 8 meses. Oramos 8 meses por um propósito específico. E quando nós compreendemos o mover de Deus, a ação do Senhor, o Senhor começou a abrir as portas. Porque nós estávamos primeiro buscando o mover da presença dEle no ambiente. Não havia portas abertas. Não havia como nós iniciarmos a obra por qual nós fomos enviados para fazer. Só depois de nós percebermos aquilo que Deus estava falando, o mover dEle nas nossas vidas, a ação do Espírito Santo em nós, é que nós começamos a perceber as portas se abrindo, aquilo que o Senhor queria fazer através de nós ali. Se hoje você entender isso da parte do Senhor, se Ele te chamar para perto dEle, chamar para estar na presença dEle, te chamar para fazer algo para Ele, você precisa de compreender que você precisa de mover nesta presença do Senhor, entrar nesse lugar de glória, entrar neste ambiente da ação poderosa de Deus. É impossível nós fazermos a obra do Senhor sem a presença do Espírito Santo. Mas é impossível nós fazermos algo grandioso para o Senhor sem estar sendo conduzidos pela presença dEle, sem estar sendo levado pela presença dEle. Você está sendo movido por esta ação de Deus na terra. Nós podemos fazer muitas coisas, mas fazer a obra do Senhor, nós precisamos estar envolvidos neste mover da presença dEle. Queridos, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos a presença do Espírito Santo. Amém? Mas quando nós entendemos o mover da presença, nós somos revestidos de autoridade da parte do Senhor. É isso que o Senhor quer fazer no nosso meio nesta noite. É isso que Ele quer fazer nas nossas vidas neste lugar. É isso que Ele quer fazer, para além de estar em você, de você ser templo
templo da presença do Espírito Santo, ser morada de Deus, Ele ainda tem algo para restaurar na sua vida, para te levar mais além. E é isso que Ele quer fazer em você nesta noite. Quero convidar você para ficar de pé, em nome de Jesus, e nós queremos continuar aqui, caminhando. O Senhor, Ele tem algo para fazer na sua vida, neste lugar. Talvez você já tenha a presença do Espírito Santo.